escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Gente, bom dia, que bom estar aqui. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui na frente de vocês, nessa tela, nesse canal de comunicação, para que a gente possa estudar e aprender juntos a palavra do Senhor nessa revista fantástica que nós estamos estudando, que é Uma Igreja Complicada. Conhece alguma? Então, muito legal o tema da revista, também fiquei empolgada, assim quanto o Beto, né, e a Bruna. E continuando nossa lição hoje, é a lição número 3, que é uma pregação centrada no Evangelho, vergonha e tolice que fazem a diferença. Antes de nós começarmos, eu vou pedir que nós oremos para que o Senhor nos abençoe e conduza a essa aula. Tá bom? Ora comigo, por favor. Pai querido, te agradeço por mais um dia de vida. Te agradeço porque o Senhor nos dá meios de, apesar de distante fisicamente, estarmos juntos em comunhão para estudar e aprender de Ti. Dá-nos sabedoria para aprender o que o Senhor quer que nós aprendamos nessa aula. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Nos usa como instrumento da pregação do Seu Evangelho. Nos usa como agente de transformação a partir do Seu Evangelho. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, gente, vamos lá. Nosso texto base é a carta de Coríntios, 1 Coríntios 1, de 1 a 18, e depois de o capítulo 2, versículos de 1 a 5. Peço que vocês abram comigo para acompanhar aqui a leitura do texto, por gentileza. Tá? Certamente, a palavra cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Portanto, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Agora, gente, vamos lá para o capítulo 2, versos de 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Confesso a vocês que faço
minhas as palavras de Paulo, quando ele diz: "E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós", e é assim que eu me encontro diante de vocês hoje. Mas vamos lá, gente. A nossa lição tem o tema pregação centrada no Evangelho, vergonha e tolice que fazem a diferença. A gente vai estudar e ter certeza que a igreja precisa ser conhecida pela sua fidelidade, centralidade da cruz de Cristo. Tudo por ele e para ele. A gente vai começar a nossa lição, e é assim que a revista começa, pensando acerca da realidade brasileira. Nós sabemos que nós vivemos num país que está, já há um bom tempo, em uma crise ética. Isso é o que a revista nos traz, essa revista do ano passado. Ela nos traz um dado que 96% dos executivos brasileiros, ouçam esse índice, 96% dos executivos brasileiros entendem ou demonstram que a corrupção e o suborno são práticas normais no mundo corporativo, né? Faz parte do ambiente corporativo a corrupção, o suborno. Mas a gente não precisa ir tão longe, tá, gente? A gente pode pensar e refletir acerca da nossa vida, do nosso certo, do nosso errado. Existem estudos econômicos que dizem também que para cada R$ 1 gasto em corrupção, existem R$ 6 gastos em sonegação. Sabe o que é sonegar? Pois é, sonegar os impostos, não pagar os impostos, dar um jeitinho brasileiro para fugir de leão. Isso reflete, esse dado reflete algo cultural do brasileiro. Portanto, quando nós reclamamos dos políticos, das autoridades, paremos para pensar se esse não é um reflexo do nosso próprio povo. Vejam, o auxílio emergencial de R$ 600 que tanta gente precisava e realmente precisava, e quanta gente que não tinha o direito e nem precisava foi atrás. Então, aí se estão analisando, né, a fraude daqueles que foram se inscrever nesse programa para receber um benefício que não tinham direito e, ao receberem, acabam prejudicando aqueles que realmente precisam. Bom, esse levantamento, essa reflexão trazida para a revista tem um porquê. Nossa população brasileira evangélica cresceu muito nos últimos tempos. Segundo um levantamento de 2018, os evangélicos são praticamente 25% da população. E esse número é crescente. É crescente e bastante crescente. Mas, apesar do número de evangélicos crescer, a corrupção e a crise ética do país não diminuiu. Quer nos parecer que essa fé evangélica que está sendo professada talvez não tenha tanta profundidade. O evangelho, ele tem o poder de transformar as pessoas, de transformar os corações, de nos fazer buscar essa santificação e esse coração próximo do Pai, esse coração e essa consciência de fazer aquilo que Cristo faria em nosso lugar. Talvez a mensagem esteja chegando a partir dessas conversões não esteja baseada na cruz de Cristo,
não seja uma mensagem cristocêntrica, centrada no verdadeiro evangelho. Talvez nós escutemos discurso ou nós hajamos até na prática das nossas vidas em um Deus, cremos ou creem num Deus, né? Não é o meu e o seu pensamento, mas creem num Deus que está a nosso serviço, que serve para satisfazer as nossas vontades, as nossas necessidades, um Deus que nos ama tanto que vai satisfazer os nossos desejos. Realmente, Deus nos ama, Ele se importa e Ele pode até fazer desejos do nosso coração. Mas isso não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é centrada na cruz de Cristo. O plano salvífico do Senhor que nós estudamos, que começa lá no Éden, ele tem a cruz de Cristo, o sacrifício vicário de Cristo como seu ponto central para nos santificar, nos purificar, nos salvar, nos redimir e nos dar a vida eterna. Então, me parece que nós precisamos que nossa igreja, não estou dizendo apenas a igreja presbiteriana de Jaú, mas a igreja daqueles que realmente creem em Cristo, que está espalhada pelo mundo todo, comece a proclamar e a dizer cada vez mais alto, e dizer não só com palavras, mas também com atitudes, que Cristo morreu para nos salvar, ressuscitou para nos salvar, para que nossa fé não fosse vã, e essa transformação que o Evangelho da cruz de Cristo, que o Evangelho de Cristo pode trazer aos nossos corações, vão se refletir em boas práticas, vão se refletir em transformação da nossa vida e, consequentemente, transformar a nossa realidade social. O nosso Evangelho não pode ser adaptado às necessidades humanas. E é bem nisso o que a gente vê aqui no texto que acabamos de ler em 1 Coríntios. Paulo era pressionado pelo seu contexto social, pelo seu contexto histórico. Então, na época de Paulo, nós temos aí, a Bíblia está nos contando, que os judeus exigiam, queriam sinais de Deus, grandes sinais de Deus, como a libertação do povo do Egito. Eles queriam sinais de Deus, grandes sinais. Da mesma forma, quando Paulo vai falar aos gentios, vai falar com os gregos, uma sociedade culta, queriam um discurso de sabedoria, de eloquência, de sabedoria humana. E aí, então, Paulo é pressionado por esse contexto para adaptar a sua mensagem do Evangelho aos judeus que querem sinais e aos gregos que querem essa demonstração de sabedoria. Mas Paulo resolve e nos mostra a sua resolução de pregar apenas a Cristo. Levar a mensagem da cruz sem a sabedoria humana, sem essa vaidade acadêmica, apenas pregando Cristo crucificado. E aí, essa mensagem, Cristo crucificado, a Bíblia nos fala que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Cristo crucificado, uma mensagem simples e poderosa, profunda. A pregação de Cristo, a pregação do método salvífico de Jesus
é aquilo que toma conta da pregação de Paulo, da mensagem de Paulo. Paulo não vai adaptar à necessidade dos seus ouvintes a mensagem de Cristo. Paulo não vai adaptar a mensagem para os seus ouvintes, porque também o convencimento, a persuasão daquela sua mensagem não depende de Paulo, mas depende do Espírito Santo. Então, Paulo profere uma mensagem objetiva, uma mensagem que para os judeus é escândalo e para os gentios é loucura. Jesus veio, morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar. A gente fala e a gente pensa que nesse escândalo, nessa loucura dessa mensagem, e quando a gente fala em cruz, naquele período histórico, nós estamos falando em algo que nos traz bastante vergonha, algo que era realmente escandaloso na época. Paulo era eloquente, mas nem sempre Deus chama as pessoas que têm eloquência, que têm essa facilidade para falar em público, para pregar sua mensagem. Porque a obra do Espírito Santo, a obra não é nossa. Nós precisamos confiar que a obra é do Senhor, o convencimento é do Senhor, a fé, quem coloca no coração do nosso ouvinte, é o Senhor. Um exemplo para vocês de que essa eloquência, embora Paulo tivesse, não era importante, tanto que ele diz que ele vai pregar o Evangelho, vai pregar a Cristo crucificado. Simplesmente essa é a sua mensagem, que é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Tanto que ele mesmo diz que a sabedoria humana não deve ser valorizada, que não é importante nesse contexto. Eu vou mostrar para vocês outro exemplo bíblico de que essa eloquência realmente ela não é importante. Ela não é importante para a obra salvífica do Senhor. No plano de salvação do Senhor, Ele vai escolher seus instrumentos. Peço que vocês vejam e abram suas Bíblias em Êxodo, no capítulo 4, no verso 10 até o verso 12. E vocês vão ver, quando Deus chama Moisés, Moisés tinha dificuldade de fala. Quem está nos dizendo isso é a Bíblia. E ele questiona essa sua capacidade para levar a palavra de Deus ao seu povo. Vejam, no versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. E, gente, mais uma demonstração. O Senhor vai capacitar e dar as condições. O plano de salvação é dele. Nós somos apenas um instrumento. Se você foi chamado, e eu espero que sim, e todos aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador são chamados a esse serviço da pregação do Evangelho, não se preocupe se você não é eloquente. Não se preocupe se você não fala, por exemplo, como o professor Beto ou como o pastor Cícero. O Senhor vai te usar.
da forma como ele bem entender. E não se esqueça que, por mais eloquente que alguém seja, a conversão não vem dele, vem do Espírito Santo, a obra do Senhor, a gente precisa confiar nisso. Nós temos uma mensagem a levar aos corações das pessoas. E muitas vezes a nossa mensagem chega, a nossa comunicação chega ao nosso ouvinte através da nossa vida, inclusive. Por isso, a necessidade de sermos coerentes. Nós precisamos nos preocupar com os nossos pecados e não com os dos outros. E nós precisamos reconhecer humildemente que, apesar de nós, Deus pode nos usar. E nós precisamos nos deixar disponíveis para isso. A gente vê que Paulo se coloca como arauto, como um mensageiro enviado do rei, um mensageiro enviado pelo Senhor. E essa figura do arauto, do mensageiro do rei, que aqui exemplifica a atuação de Paulo, tem que ser a nossa mesmo. O arauto, o mensageiro do rei, ele não pode alterar a mensagem que foi passada pelo rei. Ele não pode adaptar a mensagem conforme o contexto. Ele não pode manipular, acomodar para que a outra pessoa goste de ouvir ou fique tendente a aceitar. Essa persuasão, como eu disse, é do Espírito Santo. A sua parte é pregar a Cristo crucificado. A minha parte é contar que Jesus morreu e ressuscitou na cruz para nos salvar. Essa é a nossa parte. É assim que seremos usados. A gente já ouviu a expressão o cliente sempre tem razão. Mas quando a gente está falando de evangelho, quando a gente está falando da mensagem da cruz, a gente não está vendendo algo. A gente está sendo usado para dar um presente, e o presente não é nosso, nós só somos o entregador. Quem vai receber ou não é de acordo com o plano salvífico do Senhor. O Senhor vai persuadir ou não aquele coração. Então você não precisa se esforçar para vender a mensagem adaptada àquilo que o seu ouvinte gostaria de ouvir. Foi assim que Paulo está nos mostrando que fez. Ele não fez uso de sabedoria humana, de eloquência, de discurso acadêmico, como queriam os gregos. E também não adaptou a sua mensagem tentando mostrar aos judeus que haviam grandes sinais. Jesus já fez tudo na cruz. A nossa missão é mostrar essa mensagem simples do Cristo crucificado e tão profunda. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Quando Deus disse haja luz, houve luz. Quando Deus disse, quando Jesus disse para Lázaro sair, para ele vir para fora, quando ele estava morto e ressuscitar, foi assim que aconteceu. Um amigo de Jesus ressuscitou. Então, quando Deus fala, as coisas acontecem. Não é quando a gente fala. E aí, gente, eu queria mostrar para vocês e queria que vocês refletissem comigo o quanto essa pregação, ela não é uma atividade informativa, mas ela é uma atividade transformativa. A partir da pregação do Cristo crucificado, Deus pode transformar corações. Deus pode transformar vidas. Deus pode transformar comunidades. Porque a partir da pregação do Evangelho, aqueles corações transformados vão ter sede de Cristo, vão ter sede das coisas do alto e vão querer
se chegar a eles e vão buscar, como Paulo mesmo disse, desenvolvei a vossa salvação. Quando ele diz desenvolvei a vossa salvação, ele está dizendo para que a gente busque nossa santificação. E é assim, é individual que vai acontecer. Por isso que eu digo, a gente não precisa se preocupar com os pecados dos outros, a gente precisa se preocupar com os pecados da gente, e a nossa intimidade com Deus, e a nossa vida de oração, a nossa vida de busca é que vai nos mostrar e que vai fazer essa transformação que é nossa, que é minha, individual. E assim também o Senhor vai agir em cada coração. Não adianta, eu sempre disse isso, não adianta a gente colocar um manual de regras dizendo, olha, isso o crente pode, isso o crente não pode. Não, assim, é preciso que entendamos os princípios bíblicos, é preciso que entendamos a mensagem do Evangelho. É mais fácil obedecer do que pensar, interiorizar e fazer com que aqueles princípios bíblicos criem raiz no nosso coração. Então, assim como Paulo, somos arautos do Rei. Nós somos arautos do Senhor. Nós somos mensageiros. Nós não devemos adaptar a nossa mensagem à vontade do cliente, à vontade daqueles que nos ouvem. Deus é um Deus que supre as nossas necessidades, mas Ele não existe para suprir nossas necessidades. Ele nos ama e cuida de nós. Mas Ele é Deus, somos nós que precisamos dele. Somos nós que fomos criados para louvá-lo e adorá-lo como nosso propósito de vida. Qual é o sentido da vida? Percebam, essa é uma busca do coração do homem. E somente aqueles que entenderam e acreditaram em Cristo como Senhor e Salvador é que vão encontrar essa resposta para a sua vida. O pensador já disse, o coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus. A gente precisa preencher esse vazio, a gente precisa preencher essa ansiedade, necessidade eminentemente do ser humano, que é aquela necessidade da criação, de quando fomos criados à imagem e semelhança do Senhor e que foi o elo que foi rompido ali no Éden, quando o homem pecou. Nós temos ainda e sempre teremos essa necessidade. E aqueles que encontram Cristo como seu Senhor e Salvador vão encontrar o propósito da sua vida nesse louvor, nessa vida para Ele e por Ele. E é lógico que Deus se preocupa com o nosso cuidado e com os pequenos detalhes e grandes detalhes na nossa vida. Uma coisa que me chama muita atenção é que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, numa festa de casamento. Pensa, numa festa de casamento, era uma festa, era um evento que iria passar. Era algo, entre aspas, embora muito importante pela tradição, etc., era algo que estava gerando ali momentos alegres, momentos de comemoração. E Deus se importa com isso também. Só que isso é complemento. Isso não, essa satisfação das nossas necessidades, dos nossos desejos, é complemento, não é a essência da nossa vida. E aí, gente, a gente para pensar que Jesus deve estar no coração da mensagem que nós pregamos. O Cristo crucificado deve estar no coração da mensagem que nós pregamos. E nós pregamos uma mensagem não só com a nossa boca, mas com a nossa vida. E aí nós voltamos no início da nossa lição. O quanto essa nossa vida está pregando o Evangelho, está mostrando que somos diferentes, mostrando que valorizamos essa graça que nos foi dada, esse amor que nos inunda todos os dias da nossa vida.
É difícil, não é fácil. A mensagem que passamos através das nossas atitudes podem ser pedra de tropeço na vida de alguns, ou na vida de muitos. Por isso, gente, é uma responsabilidade individual de cada um de nós, esse desenvolver da salvação, essa busca de santificação. E também é uma responsabilidade de cada um de nós a pregação da mensagem do Cristo crucificado através da nossa boca, através da nossa língua, sabendo sempre que o trabalho de conversão, de persuasão, não é nosso. Nosso dever é falar. E falar com amor. A nossa atitude deve ser demonstrando esse amor. Eu quero levar a mensagem do Evangelho, a mensagem do Cristo crucificado, por amor, porque eu realmente amo. Mas a conversão do coração é trabalho do Espírito Santo. Então a gente precisa confiar nesse poder dele, nesse poder de Deus, no plano de salvação de Deus para aquele nosso ouvinte, para aquela nossa pessoa. O Espírito Santo é quem persuade. Eu vou contar uma coisa para vocês. Logo no começo da minha conversão, quando eu estava na mocidade, tinha algumas pessoas muito queridas minhas, que estavam muito distante da mensagem de Cristo, e eu falava e eu não via surtir efeito. E eu contava e parecia que a conversão não viria. E aí um dia em minha oração, Deus tranquilizou meu coração, dizendo: filha, se você os ama, imagina eu. E aí eu fiquei pensando, é verdade. Esse amor é dele, foi ele quem colocou em mim. E a obra é dele. E se ele começou a boa obra, ele há de completar em Cristo Jesus. A gente precisa confiar. A gente precisa confiar nessa soberania e descansar nessa soberania, embora seja difícil. Hoje mesmo, falo para vocês com o coração triste. Aconteceram coisas que me deixaram tristes. Embora eu esteja alegre, contente de estarmos aqui, tem alguns acontecimentos que realmente nos abalam. Mas a gente tem que saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que Ele está no controle de tudo. E que a nossa esperança está justamente na cruz que nós vamos pregar. Na cruz que é a mensagem central do Evangelho. Esse Cristo crucificado, esse amor que foi demonstrado na cruz, é que vai nos sustentar e ser a nossa mensagem. Sejamos arautos do Senhor. Levemos a mensagem sem nos preocupar com eloquência, sem nos preocupar com sabedoria humana, sem nos preocupar com demonstrar grandes sinais. A nossa mensagem deve ser o Cristo crucificado. O resto deixa com Deus. Ele é soberano, ele tem o seu plano para cada um de nós. Portanto, a igreja somos nós. Como disse, nós não somos apenas a igreja presbiteriana de Jaú, ou a mocidade da igreja presbiteriana de Jaú. A igreja de Cristo, espalhada por toda a terra, precisa ser conhecida pela sua fidelidade à centralidade da cruz de Cristo. Tudo por Ele e tudo para Ele. Então, a gente precisa saber que o Evangelho é poder de Deus para transformar o coração humano. A gente precisa se comprometer com a fidelidade da pregação do Evangelho.
Não ofereçamos aos outros aquilo que Deus não oferece. Por exemplo, Deus não nos oferece uma vida fácil. Não, Deus nunca nos ofereceu prosperidade material. Ele pode até nos abençoar, mas isso não foi prometido. E como eu disse, é complemento. Essas bênçãos que nos chegam não são objetivos, são graça, misericórdia e amor de Deus. E nós precisamos fazer uma autoavaliação. Nós precisamos fazer uma autoavaliação e decidirmos ser arautos do Evangelho, pregarmos apenas o Cristo crucificado, a mensagem do nosso Deus, a mensagem do nosso Rei, sem moldar nosso discurso à necessidade daquele que nos ouve, tá? Eu vou terminar a aula lendo com vocês os versículos que mais, assim, falam ao meu coração na Bíblia. Todos falam, mas assim, esse tem uma história muito, muito querida na minha salvação, no meu processo de salvação, quando eu aceitei a Cristo, quando eu era da mocidade, assim como vocês. Tinha 17 anos, faz um tempinho. E quando eu li esse versículo na Bíblia, eu realmente entendi como Deus podia me salvar. Está em 1 Coríntios, a carta que estamos estudando, capítulo 1, versos 26 a 29. E diz assim: Irmãos, reparais, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus me escolheu. Foi assim que eu entendi como é que ele podia ter me escolhido. Porque ele escolheu as coisas loucas do mundo, as coisas desprezadas, as coisas humildes, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Nos coloquemos, então, à disposição para sermos instrumentos do seu amor, assim como um dia a graça nos alcançou, nós levemos essa graça aos demais, pregando única e simplesmente o Cristo crucificado. Jesus já fez tudo por nós na cruz. Um beijo e até o próximo domingo. Tchau, gente!